Que bom estarmos juntos aqui nesse nosso espaço de cuidado e descoberta. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito suave, mas também muito profunda, para entender o imenso valor da autoestima. É, de verdade, um caminho para florescer por inteiro. Essa ideia do psicoterapeuta Nathaniel Branden é o que vai iluminar nosso caminho. Pensa só na profundidade disso, a alegria pelo simples fato de ser. Não se trata de buscar uma perfeição que não existe, mas de encontrar um contentamento na nossa própria existência. E é a partir daqui que a gente começa a explorar como cultivar esse sentimento. Então, para a gente começar, é importante entender uma coisa que é fundamental. O nosso bem-estar é o resultado de uma harmonia muito intensa entre a nossa mente, o nosso corpo e as nossas emoções. Eles estão sempre trabalhando juntos. É exatamente o que vemos aqui. Para estar 100% bem, mente e corpo precisam estar alinhados, focados num objetivo em comum. E essa ligação é muito real, sabe? O estresse, por exemplo, gera efeitos físicos. Já uma mente mais calma não só fortalece a autoestima, como a ciência mostra, né? Que também mantém o cérebro afiado por mais tempo. É um ciclo que se alimenta positivamente. Mas, afinal, o que é exatamente esse tesouro que a gente chama de autoestima? E por que ele é tão, mas tão valioso na nossa jornada de vida? Vamos mergulhar um pouco mais nesse conceito. Olha, o Brandon nos mostra que a autoestima é uma experiência muito, muito íntima. Ela mora lá no centro do nosso ser. Ela não depende de aplausos, de sucesso lá fora ou da admiração dos outros. Depende sim de uma conexão interna, de um autorrespeito que nós mesmos cultivamos. E quando a gente cultiva essa conexão interna, as recompensas são profundas. Como a gente vê na lista, uma autoestima elevada prepara melhor a gente para lidar com os desafios da vida. Nos torna mais criativos no trabalho. Ela abre portas para construir relações mais saudáveis e, o que é fundamental, a ter mais respeito pelas outras pessoas. Afinal, o respeito por si é a semente do respeito pelo outro. Faz todo sentido, né? Agora, uma parte crucial dessa jornada de florescimento envolve encontrar uma parte de nós que talvez tenha ficado um pouco para trás. O nosso eu criança, a nossa criança interior. A história de Charles, um cliente do Brandon, ilustra isso de um jeito que toca a gente. Por fora, ele era um banqueiro de muito sucesso. Aparentava calma, mas por dentro ele se sentia um impostor, tremendo secretamente com o sentimento de que não era bom o suficiente. E foi na terapia que essa voz apareceu. Sabe? A voz de uma criança interior que estava ali, rejeitada, com medo, confusa e clamando por ajuda. Essa voz ecoava uma dor muito antiga, uma pergunta que nunca tinha sido respondida. O caminho de florescimento para o Charles seguiu exatamente estes passos. O ponto principal foi aprender a se conectar com essa parte de si. Depois foi preciso acolher e ouvir a dor daquela criança, fazendo com que ela se sentisse segura, finalmente. E, por fim, integrar esse eu criança ao eu adulto. Nesse processo, o adulto finalmente pôde cuidar da criança e a criança pôde trazer de volta a espontaneidade para o adulto. É uma cura mútua, entende? A jornada do Charles, de reencontro e cura, nos mostra que a transformação é possível. E isso nos leva a uma pergunta importante. Quais são as ferramentas que podem nos guiar no nosso próprio caminho para florescer? Muitas delas vêm de uma mudança de perspectiva na própria psicologia. Pensa assim, a psicologia mais tradicional, ela olhava para o que estava quebrado, né? O foco era levar a pessoa do sofrimento até o ponto zero, o neutro. A psicologia positiva, por outro lado, propõe um novo olhar. Ela faz uma pergunta diferente. E se a partir do ponto zero a gente pudesse construir ativamente o que temos de melhor? Não só curar, mas florescer. E esse foco no que é positivo, gente, é uma coisa de um poder absurdo. Dá uma olhada nesses dados do ambiente de trabalho. Quando uma liderança simplesmente ignora a pessoa, 40% dela se torna ativamente desengajada. Se o foco for nas fraquezas, ainda é alto, 22%. Mas olha a mágica acontecendo. Quando o foco se volta para as forças da pessoa, o desengajamento ativo despenca para apenas 1%. É uma diferença impressionante, que mostra o poder de nutrir o que já é bom. Uma prática que o Brandon sugere, que é simples, mas muito profunda, é o exercício do espelho. Não para julgar, mas para aceitar. É como dizer para si mesmo, neste exato momento, esta pessoa sou eu, e eu não nego isso. Eu aceito. É um ato de respeito pela nossa própria realidade e, por consequência, um ato de autorrespeito.
Outra ferramenta super poderosa é essa, de completar frases. É uma técnica para dar voz ao nosso mundo interior, para a gente entender nossas necessidades e facilitar a cura. É como se a gente abrisse uma portinha para a nossa autoconsciência. No fim das contas, sabe, todas essas práticas de aceitação, de diálogo, elas vão nos levando para um lugar só. Uma vida com mais autenticidade. A coragem de ser quem a gente realmente é. É como se a gente tivesse sempre uma escolha, né? Podemos viver de forma inconsciente, fugindo do que é difícil, ou podemos escolher viver conscientemente. E isso significa respeitar nossa realidade, assumir a responsabilidade por nossas escolhas e, acima de tudo, honrar a nossa verdade interior. A jornada da autoestima é, no final das contas, um convite. Um convite para a gente viver com autenticidade e compartilhar a nossa essência com o mundo. Fica aqui a reflexão. E se fosse possível permitir que as pessoas ouvissem a música que toca aí dentro? Que esta nossa conversa seja uma semente de esperança, um lembrete do imenso potencial que existe em cada ser humano.